Senhor concede estarmos em sua presença, também pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos, pastor Daniel Justino, nossa irmã Cremilda, Deus abençoe grandemente, presbítero nosso irmão evangelista, nosso irmão Davi, evangelista Eduardo, Deus abençoe o senhor, nosso irmão Walter, nossos dirigentes, né, das nossas congregações, Deus abençoe de uma maneira muito especial a todos em nome de Jesus. Nosso pastor hoje, até o momento pelo menos, não poderá vir, então peço aos irmãos, tenham paciência, por favor. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 12, por favor. Glória a Deus. Vamos continuar clamando uns pelos outros. Diaconisa nossa irmã Kátia, ela segue pedindo oração pelo seu padrasto, né? Ele está ali acompanhando. Que Deus possa dar graça, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada obreiro. Nossa irmã Cristiane também. Deus abençoe a senhora, o presidente do nosso irmão Naldo, em nome de Jesus. Antes de... Quando acabar o culto, preciso conversar com a senhora, irmã Cristiane, tá bom? Diaconisa irmã Cristiane. Obrigado, Deus abençoe. Nosso irmão Mauro, o senhor está bem? Melhorou a coluna? Está melhor? Graças a Deus. Deus abençoe grandemente, irmão Mauro, família. Nossos irmãos ali também, da nossa congregação de Paisagem Colonial. Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 12, diz assim a partir do versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Até aqui. Deus abençoe grandemente. Por favor, tome seus assentos. Meus irmãos, o texto é extremamente conhecido, mas com a graça e a ajuda do amado Espírito Santo do Senhor nosso Deus, gostaria de tentar meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite, no texto que nós lemos, um pouco, com a graça do Senhor Jesus. Deus abençoe mais uma vez, Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus tem usado nosso pastor presidente para trazer-nos ensinos muito valiosos, como sempre, né? A palavra de Deus é imensurável. E nos últimos cultos, Deus tem falado muito conosco, através da vida do nosso pastor, sobre a necessidade de descermos, né? De nos humilharmos, enfim. E eu gostaria hoje, com a ajuda do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo, meditar um pouco dentro desse contexto, embora que o texto todos os irmãos hão de se lembrar, foi após a ressurreição de Lázaro. Jesus já havia ressuscitado Lázaro, portanto o milagre já tinha acontecido, e Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e eles fazem um momento de agradecimento em casa. É interessante que, é fato, irmão, no ministério de Jesus, parece ter brincadeira, mas é fato, no ministério de Jesus, não são poucas as vezes que ele está reunido com os seus discípulos em algum momento de alimentação. Não é raro, Jesus muitas vezes teve vários momentos, textos bíblicos, que Jesus estava em momentos de alimentação com os seus discípulos. É interessante. E aqui, então, a família prepara uma ceia de agradecimento, por que não? Para Jesus. Não é pagando, eles estavam demonstrando gratidão. Então Jesus tinha ressuscitado Lázaro e eles, pela bênção alcançada e a felicidade, então eles preparam uma ceia e convidam Jesus. Quero lembrar os irmãos que esse texto está muito próximo da crucificação.
pois eles moravam em uma aldeia chamada Betânia. Nome lindo. E nessa aldeia, tá vendo, irmã Maria? Já ganhei um ponto para o dia 26, né? E essa aldeia ficava em Jerusalém. Ficava próximo do Monte das Oliveiras. Então, Jesus está em Jerusalém. Quero lembrar aos irmãos que o ministério de Jesus, a maior parte do ministério de Jesus, não é em Jerusalém, mas sim na região de Cafarnaum, em toda aquela região da Baixa Galileia. Jesus não concentra o seu ministério em Jerusalém. Alguns textos estão em Jerusalém, isto é, Jesus situado ali, mas o ministério não está concentrado em Jerusalém. Então aqui, Jesus está em Jerusalém por quê? Porque ele já sabe que ele vai ser entregue muito em breve para a crucificação. Então Jesus já vai ciente, ele já avisa os discípulos que ele está indo para morrer. Ele está indo para morrer. Por isso que aquela passagem de Jericó, os 2 cegos, foi o último momento deles, porque Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Então aqui Jesus está em Jerusalém, especificamente em Betânia, se preparando para a Páscoa, que na verdade seria crucificado na sexta-feira. E após a ressurreição de Lázaro, então é preparada essa ceia na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E eles convidam Jesus. Ao convidar Jesus, também convidam os seus discípulos. E o texto nós conhecemos. Maria, ela toma uma atitude de oferecer a Jesus, ou de ungir Jesus, com um unguento de nardo puro. E no cálculo de Judas, ele valia pelo menos 300 dinheiros, que tecnicamente seriam 300 dias trabalhados. Então, vamos dizer, 1 ano de trabalho que ela estava derramando sobre Jesus, ungindo os pés e derramando sobre Jesus. E todo esse cuidado que Judas teve, o texto diz, nós lemos, que esse cuidado não era por causa dos pobres, mas é porque ele estava com a intenção de ter o dinheiro. Então hoje eu gostaria, com a graça do Senhor Jesus, tentar falar um pouco sobre, ligando esse texto e alguns outros textos bíblicos, sobre o grande desafio que eu preciso romper cada vez mais, e convido a todos que desejarem, de entendermos e vivermos e buscarmos realmente o verdadeiro valor de Jesus para as nossas vidas. Muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, isso independente de ser membro há pouco tempo ou mais tempo, ser obreiro ou não, líder ou não, se nós não tomarmos cuidado, as coisas que nós fazemos ou a nossa forma de vida toma muitas vezes o lugar do valor que Jesus poderia ter. E se não nos atentarmos, a gente acaba fazendo ou tomando um valor superficial ou considerando Jesus de forma superficial. Existe uma verdade bíblica, dentre tantas, que Jesus mesmo ensinou, que nós somos movidos, querendo ou não, os nossos sentimentos, essa questão de valor, muitas vezes ela não é de uma maneira muito matemática. É tão fato essa questão de valor, de você não ter noção de valor, que existem recomendações, quando você vai fazer compra, existem recomendações de quando você deve ir ou quando você não deve ir. Quantos já leram um pouco sobre isso? Por exemplo, comenta-se ou indica-se que se você não quer gastar muito, se você não deseja gastar muito ou não gastar à toa, que você nunca vá fazer compra com fome. Alguém fala que isso tem a ver? Por incrível que pareça, vá com fome. Mas fala, o que isso tem a ver? Você não vai se atentar
aos detalhes. E você vai pegar o mais rápido possível aquilo que você encontrar pela frente, e depois até talvez dê certo, ou talvez você se arrependa. Paguei mais caro, peguei errado, não era isso que eu queria. Enfim, por quê? Você não vai raciocinar. Então nem sempre, quando se trata de valor, e aqui não falo só na parte de finanças, mas de forma geral, nem sempre nós raciocinamos. E na vida cristã, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, o inimigo sempre vai tentar alguma coisa para que nós percamos o valor espiritual ou o valor que devemos dar a Jesus. Espiritualmente falando, Jesus explica que nós, no que diz respeito à vida com Deus, à vida cristã, aquilo que nós damos realmente valor, Jesus explica, irmão Antônio Marcos, que de fato não está na nossa mente. Jesus explica que muitas vezes nós somos movidos pelos nossos sentimentos e pelas nossas vontades. Tiago também fala sobre isso. Então abra ali em Mateus capítulo de número 6, por favor, Mateus capítulo de número 6, por gentileza. O versículo é o versículo de número 21. Jesus falando de finanças, ele diz o seguinte, Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estamos falando não só no sentido de finanças. Jesus está explicando que aquilo que eu der valor, o meu coração estará naquilo. Então aquilo que para mim for importante, meu coração vai estar naquilo. Então na vida com Deus, na igreja, na vida cristã, nos cultos, agora sim, nós como servos de Deus, membros, tomando santa ceia, executando tarefas, tocando na banda, enfim, né? As mais diversas funções na igreja, na mídia, na porta, zeladoria, escola bíblica dominical, diretoria, enfim, as mais diversas funções, ou aquele que eventualmente fala, não, mas eu não exerço função nenhuma, tal, enfim, independente disso, nós sempre tomaremos alguma decisão no que tange a vida espiritual. Cada pessoa toma uma decisão. Todos nós sempre tomamos uma decisão acerca da nossa vida espiritual. Porque crente não pode ser igual piolho, que vai pela cabeça dos outros. Você sempre toma uma decisão. E isso é tão verdade acerca das nossas decisões, dos nossos desejos, que Tiago ele fala sobre isso. Vamos lá em Tiago, livro de Tiago. Capítulo 1. Isso, só espera, pede para ela esperar um pouquinho, mano. Pede para ela esperar um pouquinho, mano. Aleluia. Fala para a mãe esperar, meu Deus do céu. Amém, glória a Deus. Ô glória. Tiago 1. Verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Perfeito, você fala que isso tem a ver. Versículo 12. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando o quê? Quando atraído e engodado. Esse engodado quer dizer enganado. Pela sua própria concupiscência, o seu desejo, aquilo que você entende que tem valor. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, pecado sendo consumado, gera a morte. Então nós sempre tomamos uma decisão, e Jesus explica, a palavra de Deus nos diz que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, porque aquilo que nós damos valor é onde nós seremos guiados. E é nesse sentido que eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo, continuar falando ou meditando junto com os irmãos, por gentileza, acerca que muitas vezes é isso que o diabo muitas vezes quer confundir ou tirar de nós aquilo que nós damos valor. Porque se nós damos valor a algo que nos faz ficar firmes na presença de Deus,
O inimigo sempre vai se levantar para tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Quando o crente perde o valor real, isto é, o sentido do valor de Jesus na vida, o inimigo sempre vai fazer algo para que se perca. Nós passamos a servir a Jesus, ou a viver com Jesus, ou viver a vida cristã, de uma maneira muito superficial. Você fala que isso tem a ver com o texto. É que, para Maria, aquele perfume, Jesus não tinha um valor que representasse Jesus. Para Maria, Jesus valia mais do que um ano inteiro de trabalho. Todos estão me entendendo nessa noite em nome de Jesus? Para Maria, Jesus valia mais do que um ano inteiro trabalhando. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida é isso que o inimigo quer tirar de nós, dentre tantas coisas, é o valor real de Jesus na nossa vida. O valor real de Jesus no culto. O valor real de Jesus no ministério. O valor real de Jesus nas atividades que nós realizamos, seja tocando, seja o que for. Se nós não vigiarmos, o inimigo sempre vai tentar algum meio, diácono Monclodoaldo, para tirar de mim, do meu coração, o real valor de Jesus. E quando isso acontece, então, eu passo a estar na casa de Deus, ou deixo de estar na casa de Deus, porque perco o real valor, ou então estou equivocado, estou baseado em outras coisas, e não no valor da presença de Jesus. Nós encontramos muitos textos bíblicos de pessoas que se aproximaram de Jesus. Muitas pessoas que se aproximaram. Cada um se aproximou de uma forma. Há aqueles que, como os cegos de Jericó, que disseram, Jesus, lembra disso ou não? Clamaram dizendo o quê? Jesus, filho de Davi. Se você quiser pegar um dos textos que fala só, Bartimeu, tenha misericórdia de mim, e outro que cita os dois, tenha misericórdia de nós. Há momentos na nossa vida cristã, presbítero Walter, que de fato, a gente clama igual a eles. O nosso problema às vezes está tão grande, diaconisa Eulália, está tão difícil, que nós temos que clamar, Jesus tenha misericórdia. Jesus tenha misericórdia de mim. E bom é, irmão, quando nós reconhecemos que precisamos da misericórdia de Jesus. Como é bom quando nós reconhecemos isso. Como é bom quando nós, no nosso quarto, ou em qualquer lugar, ou na igreja, eu não sei, mas em algum momento você para de olhar para a esquerda, para a direita, para A, para B e para C, você olha para o alto e fala, Jesus, tenha misericórdia de mim. O segredo da vitória da igreja é quando clamamos pela presença de Jesus. Talvez você esteja aqui nesta noite, talvez com um grande problema, mas não cesse de clamar pela misericórdia, porque a misericórdia do Senhor traz vitória e livramento. Então há pessoas que se aproximaram assim, clamando pela misericórdia. E Jesus ouviu. Há outros, como por exemplo a mulher, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar sua filha, há outros que, como aquela mulher enferma há 12 anos, praticamente a idade da menina, a mulher vai e ouve falar que Jesus está passando, e ela vai e ela enfrenta, todo aquele problema. Estou sendo muito breve, muito por cima, Ela enfrenta toda a multidão, se agacha, ela não poderia estar ali, pois seria considerada impura, imunda, e jamais poderia estar perto de ninguém, mas ela rompe com todos os tipos de tabus, preconceitos, enfim, e ela se agacha e toca em Jesus, na veste de Jesus. Alguns clamam, outros tocam na veste. Outros enfrentam as multidões, se agacham,
rompem com as próprias barreiras, reconhecem que são miseráveis, que não são nada, não são ninguém, mas reconhecem que se tocar na veste de Jesus, haverá milagre. Glória a Deus. Mas outros também conversam com Jesus e se encontram com Jesus. Por exemplo, e aqui nós vamos ler, em João capítulo 11, versículo 20, exatamente por causa da morte de Lázaro, 4 dias Lázaro sepultado, no 4º dia Jesus chega, versículo 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria porém ficou assentada em casa. Ir ao encontro de Jesus, coisa linda, maravilhosa, quando vamos ao encontro de Jesus. Notem, irmãos, eu não sei se estou conseguindo, com a ajuda do Espírito Santo, reconheço as minhas limitações. Estou falando que alguns clamam, sim ou não? Alguns clamam, outros se agacham e tocam na veste. Outros também, como esses que clamaram, Jesus chamou e para que fosse até ele, foram de encontro posteriormente. Há outros, como a mulher que foi de encontro e se agachou e tocou. Há outros que vão de encontro e conversam com Jesus. No caso de Marta, coisa boa é ir de encontro com Jesus e falar com ele. É muito bom. Mas no mesmo texto de Marta, nós temos essa referência, que ela foi de encontro e conversou com Jesus. Mas no mesmo texto, versículo 32, olha aí, em João 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Há pessoas que vão mais além, há pessoas que vão aos pés de Jesus. Nessa noite eu gostaria de meditar e continuar meditando sobre o valor de Jesus nas nossas vidas. E não me entendam que eu estou aqui, Diaconisa Maria, Diaconisa Luzia Paiva, missionária sempre, que eu estou aqui pondo dúvidas sobre a atitude. Não. Cada um em seu momento, um clamou, deu certo, a outra se agachou e tocou, deu certo. Marta foi, se encontrou, conversou com Jesus. Só que Maria foi além. Maria foi nos pés. Ela se agachou e lançou-se aos pés de Jesus. Você fala o que isso tem a ver? É porque em João 12, no texto que lemos, lá no início, onde é que Maria estava? Onde Maria estava? Em casa e ali no lugar da casa, ou junto de Jesus, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Percebe, irmão, o que eu estou tentando dizer com a ajuda do Espírito Santo é que podemos nos lançar aos pés por causa de um grande problema. Maria lança-se aos pés de Jesus, porque seu irmão estava sepultado. Maria foi aos pés de Jesus, diácono Pedro, em primeiro momento, naquele momento de João 11, porque ela estava com um grande problema. Mas depois Maria está nos pés de Jesus de novo, porque ela está agora com uma grande vitória e ela quer agradecer. O segredo da vida cristã, do sucesso cristão, nunca está, irmãos, em querermos, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, queremos a honra. O inimigo sempre vai se levantar contra a vida de cada um de nós aqui, de cada um de nós, porque não há um aqui que não passe por problema. Eu imagino que não há aqui nenhum crente, nenhum irmão, nenhuma irmã que passa por luta, que o inimigo muitas vezes se levanta, que te afronta, e que você pede, Deus,
vai continuar assim. E Deus tem prazer de honrar. Deus tem prazer de honrar. Mas grava bem isso, irmão. A virtude do Evangelho não está em ser honrado perante as pessoas, mas está em reconhecer o valor de Jesus e continuar aos pés de Jesus. E talvez seja esse um dos maiores desafios da nossa vida cristã. Perceba a importância e a diferença. Abre em 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo 15. Quando reconhecemos o valor da presença, ou quando não reconhecemos o valor da presença, tomamos atitudes que, se não percebemos, estamos nos desviando ou talvez fora da vontade de Deus. 1 Samuel 15, versículo de número 24. Deus, através de Samuel, dá uma ordem a Saul. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Sempre alguma justificativa. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto fizeste o quê? Rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Saul então responde para Samuel: pequei. Novamente Saul fala: eu pequei. Só que Saul pede uma coisa: honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul, por conta, adorou a Deus. Preste bem atenção, irmão. É muito sério. Isso é para mim e para quem quiser receber isso. Para Saul, ele não poderia perder a honra perante o povo. Saul se preocupou não em se reconciliar, não em se consertar perante Deus. Para Saul, a questão não era consertar-se com Deus, mas a questão era: como vai ficar a minha imagem perante o povo? Eu preciso que me honre. Volta comigo, profeta. Porque se o senhor voltar comigo, o povo vai sentir que eu estou sendo honrado. Quando nós perdemos o valor de Jesus, quando nós, se não vigiarmos, e preste bem atenção, irmão, por gentileza, ninguém me entenda mal, isso é para mim e para quem quiser. O inimigo sempre há de oferecer algo para tentar tirar do meu coração e do teu coração o valor real de Jesus na nossa vida. E quando você perde o valor de Jesus na vida, no ministério, na igreja, nos cultos, seja o que for, você sempre vai tentar achar algo que possa, entre aspas, substituir Jesus. Mas há uma verdade bíblica: Jesus é insubstituível. Jesus é insubstituível. Pode tocar, pode fazer o que for, pode fazer curso, o povo pode aplaudir, pode ter compartilhamento, eu posso fazer o que quiser, irmão. Mas se Jesus não estiver no centro da minha vida, se Jesus não estiver, se através do Espírito Santo, meu coração não estiver voltado para Jesus, eu estou pegando e procurando a honra que Saul estava buscando. Que Deus nos ajude a entendermos
que entre honra e presença, precisamos da presença. Todos estão me entendendo esta noite em nome de Jesus, irmão? Se é para escolher entre honra e presença, não duvidemos, presença. Se é necessário nos consertarmos, nos reconciliarmos, presença. A presença de Jesus traz restauração. A presença de Jesus traz força. A presença de Jesus até pode levar à honra, mas a honra nunca trará a presença. A presença de Jesus pode trazer honra, mas a honra nunca traz a presença. Nunca a honra vai trazer presença. A presença pode trazer honra, mas a honra não traz presença. Maria entende isso, que Jesus é insubstituível. E quando nós, através do Espírito Santo, fazemos isso, a nossa vida cristã fica diferente. Porque estar aos pés de Jesus é algo insubstituível. Só que para estar aos pés de Jesus, nós precisamos muitas vezes romper com muita coisa, com esse princípio da honra. Talvez, irmão, estar aos pés de Jesus seja muito difícil para nós, de uma forma geral, e aí ninguém me entenda de outra forma, senão digo no desafio espiritual para cada um, porque estar aos pés de Jesus nem sempre significa que está sendo observado. No caso de João 12, sim, foi observado. Mas aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, talvez pouca gente viu. Vou fazer um exemplo aqui. Você já teve alguma situação que você queria falar com alguém, ou melhor, você pergunta de alguém para outra pessoa, e às vezes a pessoa que você está conversando, perguntando sobre aquela que você quer saber, às vezes ela está em pé, mas a outra que você está querendo saber, ela está agachada ou está sentada, e você não viu? Alguém já passou por isso? Todos entenderam esse meu exemplo? Sim ou não, irmãos? Amém? Compreenderam? Você quer saber de alguém e você pergunta para uma outra pessoa. Fulano, você viu o ciclano? Ele viu e fala, está aqui, ó. Só que às vezes é porque está agachado, porque está fazendo alguma coisa. E você não notou porque está, muitas vezes, nesse caso, desse exemplo, agachado. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Alguém já passou? Já? Amém? Algumas pessoas sim. O que eu estou tentando dizer é que às vezes estar aos pés de Jesus, irmão, é um desafio muito grande, porque estar aos pés de Jesus, às vezes, missionário Iracema, é não ser notado, é as pessoas não verem. Eu não estou falando, por favor, eu não estou falando do crente, não vem para a igreja, fica 30 dias fora em casa, não, né? E não estou falando em questão de doenças, né? Às vezes o irmão, a irmã não pode vir porque está enfermo, não é isso que eu estou falando. Amém? Doenças, Deus sabe de tudo, Deus está dando vitória. Mas estou falando de a pessoa que pode vir e não vem, e está aí passeando, está fazendo um monte de coisa. E está aos pés de Jesus? Lógico que não, irmão. Está trocando o valor de Jesus, fazendo qualquer coisa, menos está na casa de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido espiritual, muitas vezes. Às vezes, quando alguém fala assim, poxa vida, por que parece que ninguém está me vendo? O que está acontecendo? Às vezes, irmão, avalia. Pode ser um período de prova. Pode ser que Deus esteja te provando, por que não? Pode ser que você está em uma cisterna, como José esteve, né? Em um buraco. Talvez, por que não? Ou às vezes, quando você começa a buscar ao Senhor, e você quer realmente descer na casa do oleiro, como nosso pastor ministrou há dias atrás, quando desce, irmão, presta bem atenção, para estar aos pés de alguém, você tem que se agachar. Sim ou não? Vamos lá, irmão, sim ou não? Sim, você tem que se agachar. É impossível eu chegar aos pés de Jesus, diácono Pedro, reto, achando todo pomposo. Eu nunca chegarei aos pés de Jesus se eu não me agachar.
Eu nunca chegarei aos pés de Jesus se eu não me humilhar e reconhecer que eu preciso de Jesus. Chegar aos pés de Jesus, portanto, é romper com as nossas vontades, os nossos desejos, romper muitas vezes, repetindo o caso de Saul, romper com esse princípio da honra, de ser honrado, de querer ser reconhecido ou ser reconhecida. Entenda bem, irmão, volto a dizer, eu não estou falando que Jesus, diácono irmão Clodoaldo, eu não estou dizendo que Jesus não honra os seus servos, não é isso que eu estou falando. É lógico que ele honra, ele tem prazer em honrar os seus filhos, ele tem prazer, mas isso nunca pode ser a nossa busca. Portanto, estar aos pés de Jesus é se preparar às vezes para em algum momento na vida espiritual se humilhar, ter que descer, ter que se agachar aos pés de Jesus. E às vezes, enquanto todo mundo está ali em cima, né? Está todo mundo comendo, está na mesa, mas você está onde? Você está nos pés de Jesus ali. Se humilhar, reconhecer o valor de Jesus e quanto nós precisamos da presença dEle. Eu creio na vitória, irmão, através da presença de Jesus. Muitas vezes você pode chorar, o crente passa por luta, prova, o obreiro, a igreja, o membro, enfim, passa por muitas dificuldades, mas a vitória maior, ainda que Deus me abençoe, ou te abençoe, ainda que o Senhor te dê saúde, graça, bênção espiritual, financeira, o êxito no ministério, nada se compara, irmão, a descer, reconhecer que eu e você precisamos estar aos pés de Jesus. O valor de Jesus é insubstituível. Não há êxito no ministério, não há dom, não há chamado, não há nada neste mundo que se compare ao valor de Jesus. Glória a Deus. No texto que lemos de João 12, Maria tinha juntado um dinheiro para conseguir comprar esse perfume. Não foi do dia para a noite. Ela conseguiu ao longo do tempo, com o seu trabalho, ela conseguiu e comprou aquilo para uma ocasião especial. O que eu estou tentando dizer é que ao longo do tempo da nossa caminhada de fé, Deus pode nos abençoar, conceder muitas bênçãos, muitas vitórias, muita experiência, muita, cada um na sua vida com Deus, cada um. Missionário Manemi tem muita experiência, pastor Daniel Justino, presidente do nosso irmão Pai, enfim, cada um aqui, irmão, cada um de uma forma ou de outra, cada um de nós temos experiência com Deus. Alguns têm mais, outros têm menos, alguns têm de uma forma, outros têm de outra, alguns têm experiência mais em doença, outros têm experiência, todos de uma forma ou de outra temos experiência, todos nós aqui, irmão, todos, amém? Amém, irmãos? Todos temos, de uma forma ou de outra, todos. As experiências são conquistadas através das lutas, das provações, através das tentações. Se isso pudesse ser comparado a um ganho, não financeiro, mas um valor, é nisso que eu quero tentar comparar com Maria. Maria conseguiu juntar o dinheiro. Maria conseguiu algo ao longo da história de vida dela, diaconismo Cristiane, de muito valor. Poderia ser quase um troféu na vida dela. Pouca gente tinha. Ela tinha algo que pouca gente tinha. Ao longo da história de vida dela, ela conseguiu algo que pouca gente tinha. Mas ela pega aquilo de tão precioso e entrega para Jesus. O que eu estou tentando dizer nessa noite é que quando reconhecemos o valor de Jesus na nossa vida, tudo aquilo que Ele tem feito na história de cada um de nós, cada dom, cada bênção espiritual, material, financeira,
a experiência de vida, o testemunho que você tem com Jesus, a bênção financeira no ministério e na família, são valores inestimáveis. Para Maria, se isso tudo pudesse juntar e formar um grande perfume, ela pega isso e entrega para Jesus. Quero me encaminhar próximo da conclusão dizendo que tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida, tudo aquilo que o Espírito Santo estiver fazendo na tua história, que nós possamos, através da ajuda do Espírito Santo, reconhecer o valor de Jesus e pegar tudo isso e não jogar para nós como honra, não fazer como um troféu e colocar na estante e dizer, olha o que eu tenho, mas também tantos anos de casa, mas também os cursos que eu fiz, mas também a experiência musical, mas também a experiência, sei lá, de cargo, de função, mas também a experiência de ministério, que nós possamos pegar tudo isso, irmão, com a ajuda do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso, presbítero Moedinho? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque sempre seremos tentados, todos os senhores, cada um de nós, de uma forma ou de outra. O inimigo há de sempre tentar. Preste bem atenção, irmão, isso é fato. Quando você começa a fazer algo para Jesus, o adversário se levanta para você não fazer. Sim ou não? É fato ou não, irmãos? É fato ou não? Vou dar um exemplo. Você começa a orar, o inimigo se levanta para quê? Para quê, irmão? Para você parar de orar. Não é isso? Você começa a vir aos cultos, o inimigo se levanta para quê? Para quê, irmão? Para você parar. Você começa a clamar, Jesus, me enche de ti. O inimigo se levanta para quê? Para você parar de clamar, porque ele sabe que vai ter resultado e Deus vai te encher. Ele sabe que você vir na casa do Senhor, haverá renovo sobre a tua vida. Ele sabe que se você orar, vai ter resposta para a glória de Deus. Então ele se levanta para parar. Mas quando Deus dá a resposta e Deus abençoa, muitas vezes o inimigo se levanta também, dentro da mensagem que o nosso pastor tem trazido nos últimos dias, para trazer um sentimento maligno de orgulho, de êxito, de sucesso. Muitos crentes não caem na prova, irmão. E quando eu falo crentes, aí com todo respeito, é independente de denominação, e independente da era também, é independente. Tanto faz se é hoje, 500 anos atrás, ou não sei quanto para frente. Não interessa, irmão. Não tem cargo, não tem função, não tem tempo de igreja. Muitos crentes não caem na luta, não caem na prova, não caem nas lutas ou nas doenças. Muitos, às vezes, caem no sucesso, na bênção. Quando Deus abençoa o crente, muitas vezes o diabo se levanta para trazer então aquela imagem da honra, a imagem do sucesso. E o sucesso tem destruído crentes, irmãos. O sucesso tem destruído novos convertidos. O sucesso tem destruído crentes de muitos anos. Tem destruído cooperadores, diáconos, presbíteros, missionários, evangelistas, pastores, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, em tudo quanto é denominação. Nós oramos, obreiros, para que Deus abençoe a obra. E pede o quê? A bênção. Deus abençoando, tem êxito, sucesso. Se não vigiar, o inimigo se levanta. Estou tentando dizer aqui, já estou me encaminhando para terminar. É que, irmão Mauro, todos nós, crentes, servos do Deus vivo, que nós possamos, com a ajuda do Espírito de Deus, descer cada dia mais. Nos agachar cada vez mais aos pés de Jesus. E toda a bênção que o Senhor me der, que o Senhor te der,
todo o êxito das orações que o Senhor trouxer na tua vida, na minha vida, na nossa casa, lar e família e na igreja, que nós possamos pegar isso e não fazer como o troféu, mas pegar, se isso é um perfume, que nós possamos quebrar esse perfume e colocá-lo aos pés de Jesus e dizer: receba, Jesus, como cheiro suave em tuas narinas. E alguém dizer: cadê o troféu? Aqui não tem troféu, o perfume já está nos pés de Jesus, eu já quebrei, já está lá, Jesus já está recebendo. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, obreiro, irmão e irmã, e você que está orando, haverá resposta, vai ter livramento, vai ter sucesso na vida espiritual, mas que possamos quebrar isso, nos agachar e colocar nos pés de Jesus, porque Jesus vale muito mais, é inestimável o seu valor. Jesus não tem preço, e toda a honra, toda a glória, toda a adoração só a Jesus, só a Jesus, só a Jesus. Na minha, na tua vida, na igreja, na obra, no ministério, nas orações, só Jesus deve ser adorado, digno, exaltado. Que todo perfume seja posto aos pés de Jesus. Amém? Coloquemos em pé. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.